no mar. Amém? Isso, para darmos início. Permita a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Privilégio, né? Tão grande nós estamos aqui. Mais uma vez adorar o nosso Senhor Jesus, né? E ver a igreja totalmente tomada. Isso é maravilhoso, né? Vamos deixar a nossa melhor adoração para Ele. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, para agradecer a Você semana abençoada, meu Pai. Nossa, o Senhor nos concedeu a bênção, meu Pai. Estamos respirando, estamos aqui, meu Pai, presente perante a Ti, meu Pai. Presente perante a família, meu Pai. Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor coloque as mãos, meu Pai, naquelas famílias que não podem estar aqui hoje, meu Pai, que precisam ir para lá, meu Pai. Naquelas famílias, porque ainda estão para chegar, meu Pai. O Senhor vai se abençoar, meu Pai, os irmãos que estão aqui, meu Pai. Senhor Jesus, visite meus pastores, meu Pai, que estão em São Paulo, que não podem estar aqui conosco, meu Pai. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa falar, meu Pai. Cada um dos irmãos que necessitam da nossa oração, meu Pai. Há muita dificuldade aí fora, meu Pai. Necessitamos abrir as nossas mãos, meu Pai, e apresentar para essas famílias, meu Pai. Para que o Senhor possa receber, meu Pai. Eu sou humilde, Pai, de coração, meu Pai. A cada um, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, coloca nas mãos, meu Pai, e receba em teus braços, meu Pai. Assim, meu Pai, eu entrego, meu Pai, essa humilde oração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. As palmas é para o Senhor, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero estar cumprimentando os irmãos que estão em casa também e convidar você para junto nós louvar e adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor nesta noite, com toda a sua alegria. Se não for pra te adorar, vai ver assim. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar.
Senhor, estou
dias da nossa vida, que nós precisamos dele, nós dependemos dele para tudo na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais essa noite. Que Deus possa abençoar também você, meu irmão, meu amigo, que nos assiste através da transmissão da igreja. Creio eu que Deus tem, como sempre tem, né, irmãos, uma bênção para nós nessa noite. Amém? Vamos estar orando em favor do pastor Joel, da irmã Marlene, que eles viajaram para São Paulo no Congresso de Missões. É provável, né, que cheguem cansados. Vamos estar orando por eles, né, e dando continuidade ao trabalho. Eu queria já estar convidando então a Jubraque para estarem louvando o nome do Senhor nessa noite. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. A Gibraque cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos estar apresentando um louvor aqui. Os irmãos continuem glorificando o nome do Senhor Jesus. Estremecer do chão, a sua
Aleluia. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós agradecemos a Deus que até aqui nos tem dado vitória, né, irmãos? Só estamos aqui, só seguimos em frente, só estamos de pé, né, por causa de Deus, né, irmãos? Se a gente quiser andar nesse mundo, caminhar nesse mundo, viver nesse mundo sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus, né, é bem certo que iremos, né, sucumbir aí com as lutas, com as provações, com as dificuldades da vida, né, irmãos? Mas graças a Deus, né, o Senhor nos tem dado vitória, nos tem abençoado. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Achar aqui, irmão. Gênesis, capítulo 8 e o versículo 20. Gênesis, capítulo 8 e o versículo 20. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Apenas a parte A do versículo 1 do capítulo 9, que diz: e abençoou Deus a Noé e seus filhos. Amém. Apenas essa frase. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós te agradecemos pelas suas bênçãos, pela sua graça, Senhor, pela sua graça, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui diante dos teus filhos e assim poder ministrar a tua palavra. Senhor, fala conosco mais uma vez, Senhor. Abra a janela dos céus, abra a porta da palavra e que essa noite, que essa palavra possa servir de bênção, de bálsamo, de direção para as nossas vidas. Nos dá vitória, Senhor, mais uma vez, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem assentar. Irmãos, existe uma coisa importante assim na vida da gente como cristão. Eu acho muito importante a gente ter um devocional, sabe assim. Eu sei que cada pessoa tem seu cotidiano, tem a sua rotina de vida, de trabalho, né? Cada um tem a hora que acorda, a hora que sai para trabalhar, cada um tem, né, irmãos? Mas é importantíssimo na vida da gente
ter um tempo com Deus, né? Ter um tempo para meditar na palavra de Deus, ter um tempo de oração, ter um tempo, né, sozinho com Deus, né, com tranquilidade, né? O ideal é que seja um tempo de qualidade, né, irmãos? A gente não pode também naquela correria, né, de vou dobrar o meu joelho aqui rapidinho, oração, vou orar e vou fazer vou abrir a Bíblia aqui aleatoriamente, aqui o que tiver aqui, né? Não é bem assim, né, irmãos? A gente precisa de ter um pouco de calma, né? E não é fácil, viu, irmãos? Não é fácil, porque quando aquilo torna-se um hábito na vida da gente, né, irmãos? Né, as coisas vão mudando na vida da gente, né? Esse hábito ele vai surtindo efeito, né, irmãos? A gente percebe que a gente vai melhorando, né? No conhecimento, né? Na sensibilidade com Deus. Isso reflete na vida da gente. O inimigo sabe disso e quando a gente começa a ter esse hábito, coisas ruins começam a acontecer justamente nesse horário, nesse tempo, para que a gente possa, né, desviar o foco, né? Aí vai passar o capítulo importante da novela, é o jogo de futebol, né? É o amigo que você nunca imaginou que ia te ligar para te convidar para comer um lanche. Então, mas a gente precisa disso. E o que eu tenho meditado assim nessa semana é sobre a gente fazer, irmãos, assim, algo a mais. A gente não pode se contentar em simplesmente fazer assim, né, só aquilo que foi mandado. Entende? Porque às vezes nós nos achamos, né? A gente acha que nós somos o bom porque fazemos aquilo que foi mandado fazer, aquilo que, né, é para fazer, né? E às vezes a gente acha que é o bom, né? E a Bíblia fala que aquele que fez só aquilo que foi mandado, a Bíblia diz que ele é o servo inútil, né? Porque só fez aquilo que foi mandado. Me veio na memória, né, a parábola dos talentos, né, que né, aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2, eles granjearam, né, multiplicaram o talento, né, e aquele que pegou só um, que devolveu aquele que recebeu, né, ou seja, né, ele foi enaltecido pelo Senhor, né? Deus diz para ele, servo bom, fiel, pelo menos você não perdeu o que eu te dei, né? Foi isso não foi essa a palavra que ele recebeu, né? E a gente precisa, eu sei que às vezes não é fácil, irmãos, mas a palavra que vem no meu coração, assim, que às vezes a gente precisa ir além, sabe? Às vezes a gente precisa arriscar em fazer algo mais, né? A Bíblia fala daquele que, se te convidarem para ir 1 milha, vai 1, né? É assim que está escrito? Não é, né? Se convidarem para ir 1, vai 2, né? Às vezes eu sei que é difícil, irmãos, mas se a Bíblia diz que existe essa possibilidade, né, então a gente pode, né? E é isso que eu tenho meditado, porque como é que a gente faz, né, assim, eu pensei assim, como que a gente faz para tocar o coração de Deus? Como que a gente faz? O que eu estava meditando nessa semana é sobre aquela oração do fariseu e do publicano, né? Aquele fariseu, né, que ele se coloca de pé
diante de todo mundo, né? E é interessante que a Bíblia fala assim que ele orava de si mesmo para si mesmo. Orava de si para si. Ele não estava orando para Deus, ele estava orando para si, né? E na sua oração ele dizia, né? Ele louvava a Deus dizendo assim: olha, graças eu te dou porque eu não sou como os demais homens, né? Eu faço jejum, eu sou dizimista fiel, eu não sou como esses publicanos, né? Aí aquele publicano, né? A Bíblia fala que ele, de longe, assim, ele não queria ficar nem perto. De longe. Ele não tinha coragem nem de sequer levantar os olhos. A única coisa que ele orou foi: Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Essa foi a sua oração. Aleluia. O que a gente faz, né, irmãos? Aquele homem, ele tocou o coração de Deus. Aquele homem, ele mostrou algo, né, diferente, né? Aleluia. Se estivesse assim no nosso meio, assim, essas duas pessoas, né? Imaginando um bem vestido fariseu e um publicano. E se você tivesse que escolher alguém para que pregasse no culto da noite, né? Com certeza, né, irmão? Seríamos tentados a escolher o fariseu, né? E o que a gente faz, né, irmãos? Como que a gente toca o coração de Deus? Como que a gente faz para que Deus estenda suas mãos e nos abençoe, Deus nos ajude? Como que a gente faz, né, para chegar assim até o coração de Deus e Ele reservar um momento para ouvir a nossa oração e trazer para nós a resposta que a gente precisa? E você poderia me perguntar assim, né? Mas irmão Daniel, o que tem a ver isso com o texto que você leu? O que tem a ver isso com o Noé, né? É importante, né, irmãos? Porque Noé foi um grande homem, né? Um grande homem. Noé, ele era diferente, né, irmãos? Quando a gente olha ali o capítulo 6 de Gênesis, né? A Bíblia fala que toda a geração, todo o gênero humano havia se corrompido, havia afastado de Deus, né? Deus olha lá do céu, né? Há uma luz, há uma pessoa diferente. A Bíblia fala que Deus viu Noé e Noé achou graças aos olhos de Deus. Noé era um varão justo, né? Temente a Deus. Noé era diferente, né? Não era diferente. Em meio ao mundo de desgraça, havia alguém que tinha achado graça diante dos olhos de Deus, né? Eu escrevi aqui: em meio ao mundo corrompido, Deus achou um santo. No meio de uma geração má, Deus encontrou um homem bom. No meio de uma geração incrédula, Deus acha um homem de fé. No tempo em que os valores da família eram distorcidos, Deus acha um homem que protege a sua família. Não era diferente, né, irmãos? Não é... Ele decidiu não viver, né, conforme as pessoas estavam vivendo naquele dia, né? Noé decidiu seguir assim, né, o temor, né, o respeito ao Deus Criador. E ele era um homem fiel.
Noé era fiel naquilo que ele acreditava. E a fidelidade de Noé é tão grande, né, irmãos, que Noé, ele é mencionado em várias partes da Bíblia, né? Lá no livro de Ezequiel, né, há uma profecia que diz que, né, se eu trazer juízo sobre a terra, se eu resolver destruir a terra, mesmo que estivessem nela, né, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua própria justiça, livrariam apenas a sua alma. Você vê que Noé, né, o legado de Noé, a história de Noé, ela ficou marcada assim na vida do povo de Israel. Tanto é que até o próprio Jesus se lembra de Noé, né? Quando Jesus quer ensinar acerca da vida, da vinda do Filho do Homem, né? Não é por acaso que Jesus diz assim, olha, vai ser como nos dias de Noé, né? Noé era um homem fiel a Deus. A fidelidade de Noé é notória diante de Deus. Mas, pasmem, né? Isso não foi o que tocou o coração de Deus. Noé era um homem obediente a Deus. Noé seguia à risca aquilo que ele ouvia de Deus. Quando Deus falou para ele assim, olha, vai, Noé, eu decidi destruir a humanidade, vou mandar um dilúvio sobre a humanidade, eu quero que você construa uma arca. Construa uma arca. Noé poderia até questionar, né? Puxa vida, Senhor, mas uma arca, sabe, eu vou construir esse barco na terra seca. Vão dizer que eu sou louco, vão dizer que, né? Noé poderia questionar, mas ele, né, a gente não encontra na Bíblia assim algum questionamento de Noé. Noé, ele obedece a Deus. Deus fala para ele, ó, eu quero que tenha tanto de altura, tanto de comprimento, né? Quero que tenha uma janela, quero que tenha portas. Deus foi dando a medida e Noé foi obedecendo ao pé da letra tudo aquilo que Deus estava ordenando. A madeira, Deus falou, eu quero que seja de cipestre. Imagine, vai lá Noé, na floresta, cortar a madeira que Deus queria, do tamanho que Deus queria. Eu quero que você betume, né? Isole, para que não penetre água, né, irmãos? E o betume não era uma coisa assim muito fácil de encontrar, né, irmãos? É como se fosse o betume é como se fosse o pinche, né? O pinche do asfalto, né? Que ele colava assim, né, nas partes, nos vãos da madeira. Lá vai Noé fazendo do jeito que Deus mandou, betumou do lado de fora, betumou do lado de dentro, né? Noé era um cara obediente e obedeceu a Deus em tudo, né? Ao pé da letra, tudo que Deus mandou, tudo que Deus falou. Mas isso não foi o que tocou o coração de Deus. É bom, né, irmãos? É bom obedecer, é bom ser fiel a Deus, mas, né, eu pensei comigo assim, porque ser fiel a Deus e ser obediente a Deus é um dever de todo mundo. Eu não tenho que ser obediente, eu não tenho que ser fiel, sabe, porque sou melhor do que ninguém. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser fiel a Deus, né? Porque é minha obrigação como servo de Deus. Nada mais do que isso. É o melhor caminho, né? É o melhor caminho para ter uma vida tranquila. Seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. Outra coisa que eu acho interessante de Noé, que Noé, ele era um homem paciente, né? Eu fiquei pensando em casa, irmãos, estava agora à tarde ali meditando nisso, sobre a paciência de Noé, né? A Bíblia não fala, né? A Bíblia fala da paciência de Jó, né? Mas eu fico imaginando assim, né, o tempo que durou para construir a arca, né?
Será que sua família, em um determinado momento, não questionou ele, dizendo assim: Noé, você tem certeza disso aí que você está fazendo? Olha, você separou a sua vida para se dedicar a isso. Você tem certeza? Tem certeza? Uma das coisas que às vezes nos deixa um pouco preocupado, né, irmãos? Quando a gente ouve aquela frase que diz assim, ó: você tem certeza que isso daí é de Deus? Você tem certeza que é de Deus? Quando você olha, fica imaginando, né, irmãos? Será que a esposa dele, em um determinado momento, falou assim: será que é Deus mesmo que mandou você fazer isso? Porque olha o trabalho que está dando. Noé sabia, né, irmãos? Sabia muito bem. Noé foi paciente. Noé foi paciente. E a paciência, irmãos, acho que de muitas definições que a gente poderia dar assim, alguém paciente, mas o cristão paciente é aquele que ele depende de Deus em tudo. Assim, sabe, ele se coloca na mão de Deus, assim como uma criança está no nosso colo, assim, sabe? Que ela não tem noção do perigo, né? Entre aspas, que de repente a gente pode derrubar a criança. Ela é inocente, né? Ela vem, né? Ela acredita que aquele ambiente do colo do pai, do colo da mãe, do colo daquele que, né, gosta dela, é um ambiente seguro, é um ambiente tranquilo, né? E a pessoa paciente é exatamente assim, ela se coloca nessa posição, sabe? Ela se coloca sob o cuidado de Deus, sobre a ajuda de Deus, sob a ajuda de Deus. E ela sabe, né, que no momento certo, na hora certa, no dia certo, as coisas vão acontecer, Deus vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele falou. E uma pessoa assim, ela é paciente, ela entende que, sabe, vai ter o momento, vai ter a hora, né? Noé fica paciente, ele ouve, ele entra na arca, ele fica muitos dias ali, fica imaginando, irmãos, lá naquele ambiente, andando pelas águas sem saber da onde que vai dar, o que vai ser. Vários dias, fico imaginando os animais, né, fazendo ali as suas necessidades, o cheiro que de repente não era o do mais agradável, mas tem o tempo, né? Tem o tempo. Na hora que as águas abaixaram, que ele solta o corvo, depois ele solta o pombo, aí ele percebe que é a hora de sair, e ele sai no tempo certo, na hora certa, né? Paciente, aleluia. Mas isso foi o que tocou o coração de Deus. Aleluia. A gente pensa assim, né, irmãos? Estava lendo, estudando assim, a gente pensa que, puxa vida, Noé, ele seguiu assim, ao pé da letra, tudo que Deus falou, né? Seguiu, arrisca tudo assim, tudo, não desviou nada, nem para a direita, nem para a esquerda, não foi para nenhum lugar. Quando a arca para em um local em que eles poderiam sair, a gente poderia pensar assim, que na hora que ele abrisse a porta da arca, tivesse um ser angelical dizendo, né, parabéns, é isso daí mesmo, glória a Deus, você foi fiel, cara. Uma comitiva celestial na praia ou naquela região onde a arca parou, né, em cima do Monte Ararat, né? Mas não tinha, irmãos. Não tinha. Noé não ouviu um parabéns. Noé não ouviu nenhum Deus falando assim: boa, amigo, joia,
É isso daí mesmo. É. Noé, irmãos, ele construiu, acredito que durante sua vida, muitas coisas, mas existem duas coisas que são importantes, né, que estão na Bíblia, que Noé construiu. Noé construiu a arca e Noé construiu um altar. Noé construiu um altar. E quando ele sai da arca, né, sai com a sua família, a primeira coisa que ele constrói, a primeira atitude de Noé é construir um altar. Aleluia. Eu acho que, né, Noé poderia ter saído daquela arca aliviado, né? Bola para frente. Ó Deus, fiz tudo que o Senhor mandou, tá tudo aqui, estamos aqui, a arca está aqui, os animais estão aqui, vou soltar, e vida que segue, né? Mas ele não fez isso. A primeira atitude dele, né, irmãos, é pegar alguns animais, provavelmente lenha, e levantam um altar diante de Deus. Sabe, é isso que eu queria dizer, sabe, é isso que eu queria falar. Que às vezes a gente acha que, porque a gente fez tudo que Deus mandou, né? Às vezes a gente acha só porque a gente fez tudo, tá bom, tá bom, tá bom demais. Já estou dando dízimo. Para que ofertar para missões? Já venho no culto de domingo, com todo respeito, viu, irmãos? Não é uma indireta para ninguém, tá bom? Né? Mas já venho no culto de domingo, por que vim quinta-feira? Por que ir no ensaio? Às vezes, irmãos, né, quando Deus fala para a gente ir além, né, é porque existe essa possibilidade. É porque existe isso. Noé, ele estava fazendo algo mais. Ele estava dizendo: Senhor, eu estou aqui, o Senhor salvou a minha família, o Senhor salvou a minha vida, sabe? O Senhor nos livrou dessa catástrofe, desse mal que veio sobre a humanidade. O Senhor nos guardou, o Senhor nos deu esse privilégio de estar aqui vivo diante de Ti, sabe? O que eu posso fazer a não ser construir um altar, sabe, em gratidão, sabe, por essa bênção que o Senhor me deu, por essa vitória que o Senhor me deu. Noé estava dizendo para Deus assim: a partir de hoje o Senhor será o meu Deus, eu vou te adorar, eu vou te servir, eu vou viver assim ligado com o Senhor, porque tu foste muito bom para mim. Aleluia, aleluia. Né, irmãos, a gente precisa lutar, irmãos, a gente precisa lutar, porque o diferencial na vida de qualquer pessoa é quando ela vai além, sabe? Quando ela se desafia, sabe? O que diferencia assim uma das outras é que existem aquelas que ela acha que ela sempre pode fazer mais, ela sempre pode ir além, sabe? Eu sempre posso melhorar, eu sei que eu posso chegar aonde eu quero, eu sei que eu vou realizar os meus sonhos, eu sei que eu vou conseguir aquilo que eu quero, eu busco, eu luto, eu não desisto por nada. Aleluia, aleluia. Eu fico pensando assim, irmãos, quantas pessoas que, não sei se existe alguma pesquisa nesse sentido, mas quantas pessoas que terminam uma faculdade e não exercem a sua profissão? Aleluia. Às vezes, o que falta na vida da gente
esse desejo, né? Esse desejo de querer entender que é possível ir além. Ir além. Às vezes, né, irmãos, às vezes parece ser frustrante, né? Quando você faz assim, fica imaginando assim, eu hoje já não ligo mais, assim, sabe? Eu não me preocupo mais, assim. Mas assim, eu sei que todo mundo que lidera um grupo, né? Que faz alguma coisa, né? Às vezes é frustrante, né? Você, por exemplo, eu estou falando em exemplos, né, irmãos? Às vezes você está assim, você vai ensinar na escola dominical, aí você fica lá a semana inteira estudando, meditando, né? Aí quando você vem assim, tem duas pessoas lá, tem uma pessoa. Às vezes assim a gente pode pensar, né, que, puxa, é frustrante isso, vou desanimar, vou parar. Eu me lembro, né, quando estava na Bolívia, né, na cidade de Porto Soares, tem um bairro lá onde meu sogro morava. Meu sogro foi embora, né, para pastorear numa igreja de uma outra cidade. Aí ele tinha dado um terreno lá para a igreja, sabe, nesse bairro. E a igreja tinha enviado um missionário lá de Brasília, né? Ele foi nesse terreno, ele construiu uma congregação nesse terreno, né? E ele estava ali, né, fazendo cultos, né, tentando, né, desenvolver um trabalho difícil e tal, né? E assim, as coisas mudaram e ele foi enviado assim para uma outra cidade. Ficou lá a congregação lá. Daí o meu pastor falou: Daniel, você tem que ir, né? Não dá para deixar lá a igreja lá vazia, né? Vai lá. Você mora lá no bairro mesmo, né? Você vai, irmão Rosário lá, você vai lá dirigir os cultos lá, né? Irmãos, eu acho que eu fiquei uns 5, 6 meses, né? Dirigindo o culto. Só eu e a Rosário. Aí os irmãos conhecem bem, né, assim, a liturgia do culto da Igreja Assembleia de Deus. Então lá, cantava os 3 hinos da harpa. Aí dava oportunidade para Rosário falar alguma coisa, cantava um hino lá. E assim, irmãos, sem ninguém na igreja e só nós. E falava para ninguém, não sei, de repente alguém deve ter ouvido. Às vezes eu colocava a caixa de som assim, bem na porta da igreja, com a parte do som assim para a rua, né? Eu falei, já que vocês não vêm, pelo menos vocês vão ouvir dentro de suas casas, né? E assim, sabe, irmãos? Às vezes a gente ficava lá no domingo, assim, o dia inteiro, lendo a Bíblia, meditando numa mensagem, meditando numa palavra. Aí quando chegava lá na igreja, não tinha ninguém. A gente pensa assim, né? Puxa vida, né? Vou falar pro pastor para lá, né? Porque não tem ninguém, não vem ninguém. Nossa, a gente gostaria de estar lá no culto da sede, né, irmãos? Cheio de gente, ouvindo, né? Aquele calor. Agora você vem aqui no domingão e só eu, você e Deus. Mas, irmãos, né? Eu fui assim, a gente vai vivendo assim com algumas, entre aspas, frustrações. E a gente percebe assim que às vezes as coisas são assim, sabe? É porque Deus quer mudar a vida da gente, sabe? Deus quer mostrar pra gente que, sabe, é possível, sabe? Eu quero mudar você. Quero ensinar você como é que é. Quero te ensinar que você tem que depender de mim, não das pessoas. Que você tem que fazer para mim, independente de quem está lá te ouvindo, sabe? Independente de quem você vai ensinar. Sabe? O seu principal foco sou eu. Sabe? Você tem que me adorar. Você tem que me servir. Eu tenho que ser, sabe? Eu tenho que ser a principal motivação da sua vida. Sabe? As consequências, ela vem com o passar do tempo, ela vem com os anos. Sabe? Eu estou te ensinando, eu estou dirigindo como tem que ser, como que você tem que ser, como você tem que agir. E assim a gente vai aprendendo, irmãos, a gente vai aprendendo e a gente percebe que é bom fazer algo mais. Eu me motivo, sabe? Eu me motivo quando me chamam para pregar assim em uma determinada festa. Eu fico tenso, eu fico orando, eu fico, sabe, meditando na palavra de Deus. Mas eu fico assim no mesmo nível
quando eu vou ensinar na escola dominical, quando eu vou pregar num culto de quinta, quando eu vou pregar no culto de domingo, sabe? A minha motivação é a mesma, sabe? A minha dependência de Deus, a minha dedicação naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou estudando, naquilo que eu estou pedindo a Deus, ela é a mesma, irmãos, independente de quem vai estar lá ouvindo, quem vai estar lá para ouvir a palavra de Deus. Porque eu não sei, irmãos, eu aprendi que é Deus que faz as coisas, é Deus que realiza, é Deus que faz a sua obra. Entende? Aleluia. A gente pode, sabe, a gente pode ir além. Deus quer que a gente vá além. Deus quer que a gente seja, não só, eu vim com essa frase no carro e assim, a gente precisa tomar cuidado, que talvez a gente pode estar sendo simplesmente um religioso, mesmo sendo evangélico. A gente é só mais um religioso, que faz tudo o que manda, né? Faz tudo o que manda. A gente não se arrisca em adorar a Deus, em se prostrar diante de Deus. Sabe, às vezes a gente vem na igreja assim, quando tem poucas pessoas, parece que o nosso nível de entrega, ele é menor, né? Ah, porque tem pouca gente. Ah, porque o pastor não está inspirado hoje. A gente vem para adorar a Deus ou a gente vem para agradar a liderança da nossa igreja? Não é, né, irmãos? Você veio aqui para adorar a Deus. Eu queria te perguntar nessa noite, se você olhar para a sua vida hoje, assim, se você olhar para dentro do teu ser, assim, se Deus falar no seu coração assim: ô filho, quero mais de você. Você, eu, nós. Qual seria a nossa resposta? Quero mais, cara. Você pode dar mais. Você sabe que você pode fazer mais. Você pode se entregar mais. Você pode ser mais do que você é. Você pode, você sabe que você pode. Consegue? Não? Vamos adorar a Deus? Vamos? Vamos colocar de pé? Isso. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito e em verdade, irmãos. Glória a Deus. Eu nasci para... Foi o que nós falamos aqui, né? Se não foi para te adorar, para quem que eu nasci? Glória a Deus, aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Vem nos ver.
Louvado é o nome do Senhor. As palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor, irmãos. Pedir para que o Senhor derrame mais dele na nossa vida, amém? Mais de ti, Senhor Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos, adora Ele de todo o seu coração, Espírito e verdade. Pedir ao Senhor essa noite, Senhor, derrame mais de ti, Deus. Mas
Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Eu acho que faltou concluir uma coisa que, né, Noé toca o coração de Deus, né? Porque o capítulo 9 a gente percebe assim, Deus dizendo, né? E abençoou Deus Noé, sua vida, sua família, seus filhos. E disse Deus, né? Vai, multiplique-se, cresçam, multipliquem-se. Então esse é o resultado, né, irmãos? Quando a gente faz algo mais, né? Eu queria dizer isso para você, sabe, que uma prosperidade diante de Deus, né, irmãos? Se arrisca, né? Faz o teste, né? Ora um pouco mais, lê a Bíblia um pouco mais, fique mais perto do seu líder um pouco mais, né? Murmure menos, reclame menos, adore mais. Você vai ver o resultado disso não só na sua vida, mas na vida da sua família também. Amém? Glória a Deus. Vocês têm avisos? Me ajudem aí, irmãos. Amanhã o curso teológico, BBC. Terça-feira, né? Nós vamos estar ali na casa do irmão Tiago, né? Vamos estar ali adorando, cultuando ao Senhor. Você não tiver um compromisso, quiser estar ali conosco, vamos estar lá adorando o nome do Senhor, né? É na avenida ali da Menegaso, né? Do Tiago, né? Avenida Menegaso, depois do depósito do Tronco Avaré, né? Amém? Nós vamos estar ali na terça-feira, quinta-feira, né? O pastor creio que já está aqui juntamente conosco, né? Adorando ao Senhor. Aniversariante, tem alguém? Bem, eu sei que nosso irmão Antônio, irmã Daniela, estão fazendo aniversário de casamento. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Aniversário, casamento? Ninguém? Irmão Valdinei? Casamento? Aniversário? Amém, irmãos? Nosso irmão Valdinei ali também, fazendo aniversário. Glória a Deus. Queria chamar o presbítero Paulo para estar fazendo essa oração aqui, final. Amém? Depois não posso esquecer da oferta, né? Posso esquecer da oferta depois. Deixa eu fazer essa oração, daí a gente encerra a transmissão aqui da igreja. Depois a gente já tira a oferta, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, em Teu nome, na Tua presença, Senhor Jesus querido, nós Te louvamos, Te glorificamos e Te exaltamos por tudo que nós temos alcançado e recebido das Tuas mãos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite, Jesus querido, aonde o Senhor nos concedeu, ó Pai amado, desta rica oportunidade e essa bênção em nossa vida, ó Pai. Te louvamos pela vida, Jesus querido, dos nossos irmãos, nosso irmão Antônio, ó Pai amado, com a nossa irmã Daniela, que está completando, Jesus querido, mais um ano, Jeová, juntos na Tua presença, ó Pai amado. Que o Senhor continue abençoando, derramando da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito sobre esse casal. Nosso irmão também, Claudinei, ó Pai amado, que está completando mais uma flor no jardim da Tua existência. Continue usando ele, ó Pai, como um vaso, um instrumento nas Tuas mãos. Nós Te pedimos nesta noite, ó Pai, e Te glorificamos e Te exaltamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que reina e vive para todos sempre. Amém e amém, Jesus.